Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Conectarium. Hoje para a gente falar sobre a lua nova no signo de Peixes, o último signo do zodíaco. Se você está entrando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho, eu sou administradora, sou astróloga, sou mestranda de astrologia e também pesquiso sobre o tema. E minha ideia aqui é dividir com vocês os dados astrológicos para a gente tirar reflexões, para a gente poder pensar uma astrologia de dentro para fora, ao invés de fora para dentro, a gente poder criar, co-criar junto com o universo. Se você já está de volta, é sempre uma honra a gente continuar o nosso papo astrológico. Considere se inscrever, qualquer uma das turmas que você tiver, e o seu like também me ajuda muito a divulgar mais o canal e continuar o trabalho. Bom, a gente está falando de lua nova, que é sempre o encontro de Sol e Lua no mesmo grau e minuto. E a gente pega emprestado, abre esse portal, né, energético daquele signo, e a gente pode pegar emprestado características daquele signo. Eu queria começar, alguns temas importantes para a gente falar, que são vários desse mês. Primeiro, relembrar da jornada do mês de março. Esse vídeo é um complemento do trabalho que eu faço com as jornadas do mês, que é a jornada de calendário, né? Então, só relembrando a jornada, eu vou colocar o card aqui do vídeo da jornada, que fala do calendário do mês de março. E aí a gente está aqui falando, então, especificamente sobre a lua nova de Peixes. Recomendo muito que você assista para ter uma noção, para ter outras várias informações. Também porque é um mês de eclipse, então é de suma importância a gente pensar, você que gosta, claro, você e eu que gostamos do assunto, quem não gosta fica desconectado do céu, mas para quem gosta de pegar esses insights cósmicos, né, é bacana entender esse movimento que a gente está tendo do eclipse, já que são vários assuntos que estão acontecendo num curto espaço de tempo nesse mês de março, né? Nós temos a lua nova de Peixes, temos o ano novo astrológico, né, que vale um vídeo à parte para a gente falar sobre ele, o ingresso a 0 graus de Áries, e temos o início da temporada de eclipses no dia 25 de março. Não muito longe disso, eu sei que vocês já me pediram vídeos sobre a conjunção Júpiter e Urano, que se dá em Touro em abril, se não me engano, 20 de abril, depois coloco aqui nos comentários. Vou fazer um vídeo específico para isso, mas são muitos eventos num curto espaço de tempo, o que me faz te convidar a pensar realmente, né, onde cai esses eclipses no seu mapa. Nós vamos falar onde cai a sua lua nova também agora, que é o ponto desse vídeo. E também vou colocar os cards sobre a playlist que eu fiz sobre os nodos lunares, que envolve toda a explicação de eclipse, envolve esse momento que a gente está do eixo dos eclipses caindo nos signos de Áries e Libra. Então vale a pena você se aprofundar através desses vídeos para entender melhor essa temporada de eclipse, ok? Que, aliás, só para a gente ter uma noção da data desse mês, falei no vídeo da jornada, mas nunca é demais a gente relembrar as datas, né? Então, 25 de março vai ser a lua cheia, 5 de Libra, 8 de abril, a lua nova no signo de Áries, a gente vai falar separadamente disso. E depois tem a outra temporada que vai se dar em setembro, outubro. Lembrando que os eclipses acontecem a cada 6 meses, 5 meses e meio aproximadamente, ok? Bom, nós estamos então começando um novo ciclo. Sol e Lua no mesmo grau e minuto de um determinado signo, a cada mês vai passando bastão para o signo seguinte. Então, o que significa que normalmente, salvo algumas raras exceções, normalmente a gente tem uma lua nova e uma lua cheia por signo por ano. Então, essa é a sua lua nova, se você é pisciano, tem peixes forte no seu mapa. Então, a gente tem esse ciclo lunar, né? Então, 10/3 começa o que eu chamo de plantar, né, o início do ciclo, que você, eu e a astrologia, né, não é um mérito meu isso, a astrologia ensina a gente a pensar em ciclos, a pensar na impermanência, a pensar como a gente pode usar essas informações, como disse no início, para que a gente crie junto. Eu não faço uma astrologia, não estudo astrologia no sentido passivo, da gente simplesmente olhar e tá aí, tá no céu, ou como muita gente critica a astrologia, dizendo que é uma desculpa para aquilo que a gente não consegue ou não fez, enfim. Muito pelo contrário, é um acesso a símbolos e informações
que ajudam a gente a pensar e a ver o que a gente não está vendo, porque sim, nós somos limitados, nós conseguimos ver através dos nossos sentidos que nos limitam, e tudo que a gente tiver de informação no sentido de autoconhecimento, eu acho que vale para a gente refletir. Então, esse novo ciclo começa em Peixes, a 20 graus de Peixes, que é o plantar, é o novo. Então, pensar onde você tem 20 graus de Peixes no seu mapa. Né? Aqui nós vamos falar das características principais desse mapa da Lua Nova, mas um primeiro momento, a gente saber onde cai esse grau para a gente já ajuda muito. Qual é a área de experiência que está sendo convidada ao novo, onde você tem o Peixes. Depois me comenta aqui de onde você está vendo o vídeo, onde você tem, o que deu de insight para você. Eu adoro escutar vocês. Na lua crescente, a gente tem um regar, né, o crescer, a gente colocar mais gás nas situações. Aqui vai se dar dia 17 a 27 graus de Gêmeos. Temos esse início do ciclo, né, em 2 signos mutáveis, inclusive nessa lua nova a mutabilidade está bem alta, a gente vai falar disso. E depois a gente tem 2 signos cardeais ou cardinais, que são os signos iniciadores. Então, o crescer, o regar no signo de Gêmeos, eu sempre lembro que a lua crescente, tem vídeo aqui explicando cada fase da lua, mas a lua crescente pressupõe aquela dificuldade do crescimento, da gente poder correr atrás, crescer qualquer coisa, projeto, ideia, situação. A gente tirar da inércia não é fácil, né? Então esse crescimento é dolorido. Aqui a energia do crescente desse mês está no signo de Gêmeos, que convida a comunicação, troca, ponte, né? Olhar os dois lados de uma situação. Aí nós temos a lua cheia no dia 25 a 5 graus de Libra. Vamos falar extensamente sobre isso. Perdão. E temos a lua minguante no dia 2 de abril a 12 graus de Capricórnio. Então, vamos só concluir a lua cheia, né? A lua cheia, então, é o ponto culminante do mês, onde os temas se revelam mais, por isso o colher é quando a gente vê a lua mais plena, mais inteira. E, finalmente, na lua minguante... Nossa, hoje eu tô que tô. Hoje, na lua minguante, a gente tem o recolhimento. A gente tem o olhar para dentro, preparo para o novo ciclo que vai começar aqui num signo de responsabilidade, de austeridade, de colocar o pé no chão, que é Capricórnio, de entender limites, né? Num ciclo que começa, é interessante esse final do ciclo numa lua minguante de Capricórnio, porque o ciclo começa muito no sem limite ou sem divisão, que é a pegada de Peixes, né? Vamos ver aqui, então, o mapa da lua nova. Nós temos, olha a galera que está aqui em Peixes, né, gente? A gente tem, primeiro de tudo, um triplo Peixes para quem está olhando do ponto de vista do Brasil, né? Então, vocês sabem que a cada lua nova a gente pode tirar para várias localizações esse momento da lua nova para ver o tom que se dá num determinado país, numa determinada localidade. Para o Brasil, nós temos um triplo Peixes, Sol, Lua e Ascendente no signo de Peixes. Peixes não vê essa divisão, né? Que é tudo abarcar o último signo do zodíaco, um signo de água, um signo de sensibilidade, né? De juntar as coisas. E eu acho interessante, a gente está muito perto de um eclipse. Os antigos nos diziam, né? Tinha essa mentalidade de que nos eclipses o véu entre os mundos está mais fino. E em Peixes o véu está mais fino, né? Porque Peixes tem essa conexão com vários mundos, com várias dimensões, a sensibilidade do não falado, do não dito, né? Então nós temos uma concentração no céu em Peixes, né? Então temos Sol, Lua, Ascendente, Saturno, tem vídeo aqui no canal falando da passagem de Saturno por Peixes, Netuno, que está há mais tempo, né? Está lá desde 2011. Então, nós temos essa concentração. Quando a gente tem a lua nova, a gente vai encontrar com os planetas que ali estão, né? Então, um signo extremamente amplo. Vamos rever aqui as características de... Peraí, onde eu estava? As características de Peixes para a gente... Que nós vimos lá no vídeo da jornada, mas eu acho que vale a gente agora falar mais também sobre isso, sobre as características piscianas e poder usar como, né, essa inspiração do céu para a gente poder
ressaltar o lado luz e cuidar do lado sombra. Tudo tem dois lados, sempre. Então, sempre a gente vai ter dois lados da moeda, a gente está sempre transitando entre luz e sombra, entre inspirar e expirar, entre claro e escuro, todos esses dois lados, essas dualidades que a gente tem que viver, né? Então, o lado luz de peixes, né? Esse lado sensível, criativo, espiritual, empático, né? Então, o lado de sacrificar-se de peixes, né? Que é o sacro ofício, a gente se distanciou da etimologia da palavra, né? A gente só vê sacrifício no sentido de peso, né? E a gente está, então, com esses véus mais afinados, esse nível de vulnerabilidade, de sensibilidade, com muita água grande. No lado sombra, então, a gente cuidar da confusão, da dispersão, da falta de atenção, porque tem um lado muito forte do peixes para o escapismo, para sair da realidade. E aí nós estamos nesse momento onde não dá para sair da realidade, porque Saturno está ali, né? Quando a gente entra em peixes, ou tudo que entrar em peixes, dá de cara com Saturno. A gente viu isso lá na jornada, os planetas que ele vai tocando, né? Então, estamos nessa dicotomia nesse momento, desde a entrada, né, de março de 23 até o início de 26, da gente precisar colocar limite nessa imensidão de peixes, né? E temos também, gente, olha, vários planetas aqui nesses signos que finalizam, né, o zodíaco. Então, tem o Plutão em Aquário, vídeos aqui falando dessa passagem, e temos essa concentração aqui nesse fechamento de ciclo, né? E também as questões ligadas a recursos, a agricultura, né? O touro evidenciado, inclusive, a gente está vendo no mundo esses questionamentos voltados e protestos voltados para a agricultura, certo? Então, veja onde cai o 20 graus de peixes para você. Lembrando o seguinte, né, gente? Lua nova, estou aqui, tá. Então, a galera dos signos de água fazem com essa posição um aspecto do mais fluido que tem na astrologia, que é o trígono. Então, eu marco aqui Câncer e Escorpião, faz essa possibilidade, né? Então, toda essa turma que está aqui, se você tem planetas fortes em Câncer e Escorpião, há uma oportunidade porque há uma equivalência de elemento, né? Jogam o mesmo jogo, os mesmos elementos jogam o mesmo jogo. E temos a turma do aspecto mais tenso, que é a quadratura, um ângulo de 90 graus, que eu gosto de chamar de esse catavento, né? Da gente poder fazer esse motor girar, porque o aspecto tenso, ele é motor, ele é vida, ele é impulso, é dificuldade, porém possibilidades, né? Então, Gêmeos, Sagitário e o próprio eixo Virgem e Peixes estão passando, quando pega essa concentração em Peixes, estão vivendo os aspectos mais intensos, mais tensos, né? Especialmente as oposições e quadraturas, certo? Que mais? Vamos lá. Quem tem os signos de terra, né, tem eu tirei Virgem porque Virgem é uma oposição, tá? Os dois signos de terra, Capricórnio e Touro, fazem com Peixes um aspecto de 60 graus, que é o sextil, que a gente fala na astrologia, que é um aspecto fluido, mas que precisa do nosso engajamento, né? Não é um aspecto que cai no colo, é um aspecto que você precisa, de alguma maneira, mobilizar, né? Você precisa, de alguma forma, ajudar, né? Se colocar na situação para que a situação aconteça. Não vai cair do nada sem você fazer nada, certo? Então, nós temos, falando um pouquinho desse mapa, como eu estava dizendo, né? Um triplo Peixes, temos uma concentração altíssima no elemento água, né? Então, Sol, Lua, Ascendente, Saturno e Netuno no elemento água, né? Que aumenta muito a sensibilidade, a vulnerabilidade, a empatia, né? Toda a questão do elemento água, fica tudo muito poroso, muito sensível. Então, veja lá as situações que você está vivendo. E temos depois, qual a configuração que a gente tem? Vênus no finalzinho de Aquário, quase no dia seguinte muda para Peixes.
ainda, né, dá uma olhada lá no vídeo da jornada que eu expliquei essas posições com mais detalhes. Marte, ação também em Aquário, ainda nesse lado, né, a gente está vendo ainda essas questões de o ímpeto por e que isso vai ficar muito latente pela passagem longa de Plutão em Aquário, mas a passagem de Marte por Aquário reforça esse lado rebelde, questionador do status quo que a gente está vivendo. E nessa lunação a gente tem ainda esse aspecto de Marte com Urano, que dá uma impaciência, né? O campeão da impaciência, de uma certa intolerância, principalmente no que se refere ao que é dito, né? Urano na casa 3 e o Marte ali na 12, num tema de bastidor, né? Um tema do que está oculto. Nós temos o regente do mapa, o regente da casa 1, Netuno, na própria casa 1, olha a concentração de planetas na casa 1 do mapa tirado para o Brasil, né, para a localidade Brasil, que dá essa ênfase, fica muito na cara quando as coisas estão no ascendente, né, quando os planetas estão no ascendente, fica tudo muito visível, muito latente. A casa 1 para a astrologia mundial é a casa, né, do povo, da vontade, da opinião do povo, dos temas que estão mais evidentes, né, de como as pessoas se colocam. Então tem essa energia muito forte de ascendente, onde as coisas estão descaradas, né? Então temos esse tema voltado para o próprio povo. Que mais que eu anotei aqui para vocês? Então, todo esse tema de vulnerabilidade que a gente falou de peixes fica evidenciado, né, com a necessidade, o aspecto. Olha, está muito netuniano, né, essa alunação. Então, a gente cuidar aí dos escapismos, das dispersões, né, das confusões, dos mal-entendidos, porque Mercúrio participa aqui, né, inclusive está aqui também na casa 1. Então, tem bastante esse lado sensível e vulnerável acionando aqui, né? Tem a participação de Saturno, lembrando que os aspectos de conjunção são mais fortes, né, do que o sexto aqui com Urano. Já falamos aqui dele, vamos falar já. A conjunção com Saturno chama para esse tom de responsabilidade, de limite, de acerto de contas, que é a passagem de Saturno por Peixes, né, da gente entender os limites. Num signo que quer tudo abarcar, incluir, a gente tem que ter um entendimento de limite, de conta, né? De responsabilidade. E Urano fazendo sexto com Sol e Lua, nós temos aqui a oportunidade, sempre que Urano dá, de inventividade, criatividade, pensar de uma forma diferente, alternativa, e isso fica facilitado, né, nesse momento. Que mais que eu queria dizer para vocês? A Vênus, que eu comento sempre, né? Não só a questão afetiva, mas também a questão econômica, né? Aqui está na casa 12, né? Uma casa de oculto, de bastidor. A gente continua com uma sensibilidade ao que é dito, né? Ao que é falado, mídias. Tanto aqui Urano quanto Júpiter, que já estão em aspecto, já é considerada uma conjunção, apesar do grau exato acontecer só em abril, a gente tem aqui uma potência muito grande, né? Esse aspecto vale um vídeo inteiro, vou falar muito em detalhes sobre isso, mas a gente tem dois planetas, né, de liberdade, de expansão, de liderança, num signo de recurso, né? Juntos aqui numa área de comunicação, de troca, de pensamento do que é falado, porém intenção, né? Com temas que estão ocultos ou estão no bastidor, né? O próprio Marte, que é essa impaciência, impulso, é o regente da casa 2, que está ligado à economia, está ligado a valores. No mapa, eu passei aqui no mapa do Brasil. Mapa do Brasil, essa alunação cai em cima da casa 2, que é outro foco de atenção. Nós temos o Saturno quase entrando por trânsito, não sei se... coloquei aqui, já vou falar. Mas isso aqui que eu fiz com o mapa do Brasil é o que eu convido você a fazer com o seu mapa. Então, pega o seu mapa,
e veja onde 20 graus de peixes cai. Para o Brasil, cai justamente na área de finanças, valores, contas, custos, né, orçamentos, toda essa parte de recursos, economia, né, aciona para o Brasil não só o fato de cair na casa 2, mas aciona já o eixo 2,8, né, porque essa passagem agora por peixes vai pegar Plutão e aqui aciona Mercúrio e Sol do Brasil que estão na casa 8, que é uma casa naturalmente de crise, né? O brasileiro nasce, o Brasil como cultura, nasce com um sol de casa 8, que é o sol da identidade que se vê nas crises, né? Nada mais brasileiro do que isso. Então, aqui aciona esse eixo dos recursos, dos valores, de dívidas, né? Do dinheiro arrecadado e do dinheiro maior, que é a casa 8, né? Que é um dinheiro já de maiores, né? De maiores proporções, certo? Então, veja no seu mapa onde isso cai. E aqui o que eu estava dizendo é que o trânsito desse Saturno por Peixe está ali, quase entrando, entra já na casa 2 do mapa do Brasil, né? Por trânsito, que também é um outro indicativo de questionamento, né? Da necessidade de se estruturar recursos, valores, dinheiro, né? Esse Marte aqui entre Aquário e Peixes para o mapa do Brasil, que é ação, assertividade, impulso e num lado mais desarmônico também agressão, né? De estar muito afiado ali logo no ascendente, né? Então essa posição ainda está para cá. Tem a Vênus também transitando ali, que é o pequeno facilitador, né? O grande é Júpiter, que dá uma abrandada aqui nessa configuração, certo? Também vale a gente falar a parte sobre isso, né? Mas aí temos também esse Urano ingressando na casa 4 do Brasil, que é uma casa voltada a recursos, solo, agricultura, propriedade, todos esses temas com revolucionário Urano, aqui um trânsito mais lento, nem é o tema central aqui da Lua Nova, mas só comentando aqui que também temos esse lado, né, de recursos do ponto de vista de propriedades e de agricultura e a questão dos valores mesmo, né, o que é arrecadado, como é gasto, como é aplicado, tudo isso em voga e que aciona no mapa desta Lua Nova para o Brasil. Bom, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa para vocês. Não, eu tenho esse slide que são as múltiplas camadas, né? A gente está falando aqui de muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo. A astrologia é isso, a gente lidar com essas muitas vozes que a gente escuta, administrá-las, e o autoconhecimento ajuda a gente a identificar qual voz está falando na nossa cabeça, o que a gente quer dar ouvido, o que a gente não quer, que é esse controle mental, né? De você não engajar com os pensamentos mais complicados e poder ver de onde você tira proveito dessa fase empática, criativa, sensível, acolhedora do signo de Peixes, não se deixando perder nas distrações, escapismos e fuga da realidade que esse signo tanto gosta, no lado sombra, né? E Saturno lembrando a gente que por agora não vai dar muito para a gente sair da realidade, a gente vai precisar lidar com ela, certo? Bom, se você chegou até aqui, obrigada pela sua audiência, e me fala como isso chega até você. Se você não se inscreveu, se esqueceu de se inscrever, clica aí para se inscrever. O seu like me ajuda pra caramba. Veja se você conhece pessoas do signo de Peixes que de alguma forma se beneficiaria, ou em geral, as pessoas que gostam de entender esse ciclo lunar, se você me ajuda a divulgar também pelas suas redes. Vai ser uma honra para mim. E me conta como isso chegou até você. Faz sentido, não faz sentido? Tirou insights? Onde que pega para você? Enfim, e a gente vai conversando como sempre aqui pelos comentários. Desejo a você um ótimo ciclo. A gente continua juntos aqui na jornada de março, não acabou. Então, a gente fala do calendário, depois Lua Nova, depois vamos falar de Lua Cheia, de eclipse. E não deixa de ver onde esses eclipses acionam para você antes de chegar às datas exatas, para você poder ir equalizando as energias aí dentro, tá bom? Beijo enorme, aproveite esse ciclo, a gente se vê por aqui.